A história da pá carregadeira. Uma pá carregadeira é uma máquina de equipamento pesado usada na construção para mover ou carregar materiais, como terra, rocha, areia, detrito de demolição ou sobre outro tipo de maquinário, como caminhão basculante, correia transportadora, alimentador ou vagão ferroviário. O conceito da pá carregadeira é bem mais recente que os projetos das escavadeiras e motoniveladoras. Durante muito tempo, inclusive, as escavadeiras a cabo foram utilizadas em atividades atualmente denominadas exclusivamente pelas carregadeiras, que só surgiram no início do século XX. Na década de 20, pequenos tratores agrícolas receberam uma caçamba para poder manusear materiais mais leves. Essa concepção serviu como protótipo para as primeiras pás carregadeiras que, nos Estados Unidos e na Europa, não passavam de um sistema de caçambas e braços de elevação montados sobre um trator agrícola. A elevação era feita pelos cabos de um guincho acionado pela tomada de força, enquanto a descida era por gravidade. Na década seguinte, a E. Boydell foi uma das primeiras empresas a produzir esse equipamento em Manchester, na Inglaterra. Com a marca Muir Hill, os equipamentos dessa fabricante tinham capacidade de 0,4 metros cúbicos e eram montadas sobre tratores Fordson de 28 cavalos. Posteriormente, fabricantes como Scoff, Bray e Allis-Chalmers preferiam inverter a posição do trator, passando a direção para o eixo traseiro. Em 1939, um engenheiro de Chicago chamado Frank G. Huff projetou e produziu a primeira carregadeira sobre pneus de chassi rígido e tração em duas rodas. Denominada Huff HS, a máquina possuía uma caçamba de 0,25 metros cúbicos com elevação por cabos e descida por gravidade por meio de um mecanismo de destravamento. Àquela altura, fabricantes como Caterpillar e Euclid começaram a produzir equipamentos similares já com tração nas quatro rodas. No entanto, devido ao chassi rígido, os raios de curva eram grandes, impedindo que a máquina trabalhasse em locais confinados. Em 1944, Huff produziu a primeira carregadeira com acionamento hidráulico da caçamba, possibilitando melhor desempenho na carga e descarga. Em 1947, o inventor lançou a primeira carregadeira de projeto avançado totalmente hidráulica e em tração nas quatro rodas, HM, considerada a base do projeto das carregadeiras atuais. Em 1950, a Tractomotive, que viria a se tornar parte da Allis-Chalmers, lançou a TL10 com conversor de torque. Na Alemanha, a primeira carregadeira surgiu em 1952, a partir da montagem de componentes em tratores. Um implemento Wittenberg, montado em um trator Hanomag, e um implemento Schoff, montado em um trator Deutz de 36 cavalos. No mesmo período, também foram desenvolvidas máquinas com oscilação lateral do conjunto de escavação, que se tornou uma característica das máquinas posteriormente produzidas naquele país. Nos anos seguintes, surgiram carregadeiras alemãs Liebherr 99 e as inglesas Muir Hill, com direção feita por meio da reversão das rodas de um dos lados, como fazem as atuais mini carregadeiras. A Exact Jagger da Schwinn tinha giro de 90 graus para cada lado no conjunto da caçamba, uma solução depois adotada como padrão pela Hatra. A primeira carregadeira alemã com tração nas quatro rodas e características similares às máquinas norte-americanas, a Cabell SL600, surgiu somente em 1956, tornando-se a maior da Europa. A primeira máquina de chassi articulado foi lançada pela Schoff em 1955 na Alemanha. Em 1953, a Michigan lançou a primeira carregadeira de pneus com direção no eixo traseiro e braços paralelos, a 75A. Ainda em 1953,
a Mixer Mobile lançou a primeira máquina norte-americana de chassi articulado, a Scoop Mobile LD5, seguida pelo modelo HP em 1957 com braço central de elevação. Mas foi somente após o lançamento de uma máquina articulada Euclid pela GM em 1959 que esse conceito passou a ser adotado pela maioria dos fabricantes. Na Europa, vários projetos seguiram a ideia da Huff. A Zeromeyer, por exemplo, lançou sua carregadeira Europe L2000, que se tornaria o carro-chefe da empresa até a década de 80. Em 1954, foi lançada a primeira carregadeira Volvo montada em um trator BM em posição invertida. Com a evolução das carregadeiras, ocorrida na década de 50, deu-se maior atenção ao problema de segurança, particularmente com respeito ao ponto de pivotamento do braço da caçamba. Nas primeiras máquinas desenvolvidas, esse ponto ficava atrás do operador, enquanto a estrutura de elevação se movia para cima e para baixo em perigosa proximidade com os braços e limitando significativamente a visibilidade, principalmente na posição elevada. Foi então desenvolvido um trabalho em conjunto dentre diversos fabricantes e o National Safety Council, buscando reposicionar o ponto à frente do operador. A Huff foi um dos primeiros fabricantes a lançar um modelo HO, um projeto novo e muito mais seguro, a configuração Z, no que foi seguida por outros como Caterpillar em 1958, Case em 1959, Allis-Chalmers em 1961 e a Michigan em 1962. A década de 60 se caracterizou pelo crescimento do mercado nos Estados Unidos, um crescimento de 95% em 5 anos contra 6,5% na linha amarela como um todo, e pelo foco na produção de máquinas de maior capacidade. Após o lançamento da Scoop Mobile LD20 e posteriormente da CAT 988, ambas com caçamba de 4,6 metros cúbicos, foi constatada a demanda de máquinas de grande porte pelo mercado, o que levou ao lançamento da Huff H400 da International, que havia adquirido a Huff em 1952, da CAT 922, da Scoop Mobile 1200 e da Michigan 475 na faixa de 7,6 metros cúbicos. A partir da metade da década, o uso de conversores de torque e transmissão Power Shift se tornou comum. Nesse período, também apareceram as primeiras mini carregadeiras Merrill M400, que a partir de 1963 se popularizaram com o nome Bobcat. A Zeromeyer lançou um sistema de acumuladores no cilindro de elevação para reduzir o efeito de oscilação quando a máquina trafegava sobre superfícies irregulares, uma solução que só veio a ser usada nas décadas de 80 e 90 pela maioria dos fabricantes. Em 1968, a Eaton Yale produziu uma máquina Trojan 8000 de 7 metros cúbicos com dupla articulação, que supostamente assegurava maior manobrabilidade. No final da década, a Komatsu lançou uma linha de máquinas com potência de 96 a 255 cavalos. Na Conesco de 1975, foram apresentadas máquinas ainda maiores, como a Huff 580 Payloader com caçamba de 16 metros cúbicos e a Clark Michigan 675 com caçamba de 18,3 metros cúbicos. O recorde de capacidade foi quebrado em 1986 pela Kawasaki, que produziu uma máquina de 19 metros cúbicos para uso na mineração de carvão. O design articulado, com tração nas 4 rodas e estrutura Z de elevação estava consagrado, sendo usado por quase todos os fabricantes.
Por sua vez, Letourneau foi um fabricante cuja visão estava voltada para máquinas cada vez maiores. Sua empresa projetou e produziu a maior carregadeira do mundo, a L2350, com 2.300 cavalos e caçamba de 40,5 metros cúbicos, com força de escavação de 266 libras, a maior máquina do gênero produzida até hoje. A máquina utilizava acionamento diesel elétrico com motores de corrente contínua instalados em cada roda, um conceito desenvolvido pelo próprio Letourneau em 1960. As pás carregadeiras sob esteiras possuem uma maior estabilidade, tração e aderência ao solo. Esse modelo pode ser usado em qualquer tipo de terreno e é indicado principalmente para superfícies fracas, úmidas, de baixa capacidade, altamente desgastantes. Afinal, esse equipamento não corre risco de atolamento nem patinações e apresenta um bom desempenho tanto em escavações, nivelamento de solos, transporte de entulhos e demolições. Os principais componentes incluídos em uma carregadeira são o motor, em quase todos os casos a diesel, os componentes hidráulicos, como bombas, motores e válvulas, e os componentes de transmissão, caixas de câmbio, eixos, rodas ou esteiras.